Esse capítulo, o título dele é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é um dos capítulos assim, bem importante para o nosso crescimento espiritual, porque ele mostra que para a gente poder chegar a Jesus mais facilmente, nós precisamos fazer um trabalho interior, né? Um trabalho dentro de nós mesmos. E aí, essa passagem aqui que fala sobre a porta estreita, eu vou dar uma vidinha aqui, para a gente iniciar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz. E quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas que porta é essa que está se referindo? Essa porta tão estreita. Que existe uma porta larga e uma porta estreita, né? Que o próprio Cristo falou isso também na época que ele pregava. Então essa porta, ela simboliza a nossa vivência no planeta Terra, né? Ele diz que a porta estreita é uma porta muito pequena, que é difícil da gente entrar. Mas por que será que essa porta é difícil? É porque essa porta, ela está ligada, ela simboliza a nossa condição moral, né? E a porta larga representa o quê? Todas as tentações, os nossos defeitos, o egoísmo, a orgulho, a vaidade, que a gente precisa limpar do nosso coração para que a gente possa entrar por essa porta. Então é como se fosse assim, a gente fosse fazer vamos supor assim, nós vamos fazer tipo uma dieta, né? Vamos pegar, tirar todos os defeitos ruins e aí a gente vai ficando bem assim, acessível, até ficar no ponto de passar pela porta estreita. É uma simbologia assim bem básica, né? Só para clarear. Então, só que antes de falar desse assunto, eu gostaria de narrar uma história que o Divaldo Pereira Franco contou numa palestra que ele fez. Ele disse que quando ele era bem jovem, ele gostava muito de fazer oração no fundo do quintal da casa dele, que ele morava em Salvador e o quintal da casa dele dava para uma praia. E ele estava buscando conhecimento através do livro dos Espíritos, né, do Evangelho, que ele ainda não tinha aquele conhecimento. Então o que ele fez? Ele lia o Evangelho e estava buscando entendimento. Então ele ia para esse lugar, ficava meditando às 18 horas. Né? Um dia ele estava lá orando, aí apareceu para ele um espírito. E aí ele sentiu a presença, que era um espírito assim que era desagradável. E aí ele olhou para o espírito, e quando ele viu, ele se assustou, porque esse espírito estava com a perna direita enrolada em panos, estava com os lábios feridos, e também o lado do nariz, assim, também tudo ferido, né? Estava numa condição bem difícil. Aí ele olhou assim e falou assim, meu Deus, será que é um obsessor? E daí, quando ele falou isso, aí o espírito foi se transformando e falou para ele assim, não, eu não sou um obsessor, eu sou seu amigo, seu irmão. Aí ele pensou assim, nossa, mas será que os meus amigos são todos desse jeito? Aí ele falou, não, eu vim aqui para contar uma história para você. E aí ele foi se transformando. E quando ele olhou de novo, ele estava todo iluminado, esse espírito. Aí no lugar que estava as feridas, na boca, no nariz, era luz. Então ele era todo iluminado e ele ficou assim deslumbrado com aquela aparição. Ele falou assim, eu vim aqui para te dizer que eu passei pela porta estreita do sofrimento para poder conseguir ser feliz aqui no plano espiritual. Eu estou falando com as minhas palavras, viu, gente? Depois vocês podem conferir lá na palestra dele, está até gravado lá no YouTube. Aí ele perguntou assim, mas como? O que o senhor fez para poder passar pela porta estreita do sofrimento? Ele falou assim, eu estava
acabando com meus crimes, né? Expungindo as minhas dificuldades, meus crimes hediondos que eu pratiquei, para poder limpar o meu coração, o meu espírito. E aí ele começou a narrar a história, na época, em 410, no século 410, ele conta que ele tinha um exército poderoso que ele invadiu Roma. E aí ele destruiu quase tudo. Ele era muito feroz e todas as pessoas que faziam parte do exército dele também eram, né? E aí, depois dessa encarnação, ele passou várias outras reencarnações muito dolorosas. Até que no final ele reencarnou no século XVI, na França. E lá ele era religioso. E aí ele trabalhava junto com a rainha. Mas ele era também perverso ainda e ainda praticou vários crimes dentro da igreja, né? Depois ele reencarnou novamente no século XVII e era o primeiro-ministro da França. E foi nessa época que ele conheceu o Divaldo, que o Divaldo era um dos amigos dele. Mas eles também praticaram muitos crimes nessa época. Aí, por fim, ele reencarnou no século XVIII, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Bauru. E aí ele disse que foi jornalista e foi poeta, escreveu muitos artigos. Depois, no final, ele contraiu a lepra. E daí ele foi parar no leprosário, que ficava próximo na cidade de São Paulo. E então ele disse que sofreu muito, né? E ele gostaria de pedir para o Divaldo para que ele, quando ele fosse para o centro espírita que ele trabalhava, que ia aparecer uma senhora lá, e ele queria que ele conversasse com ela e falasse do que ele apareceu, né? Então o Divaldo foi e falou assim, mas lepra? Aí ele falou assim, nossa, mas eu tenho medo dessa doença. Ele falou, você tem medo por quê? Eu falei, não, eu tenho muito medo. Aí ele falou assim, eu gostaria muito que você fosse lá no leprosário para poder conversar com as pessoas e passar o nome de Jesus para todos eles. Aí, não, mas me desculpe, mas eu jamais vou num lugar desse, porque eu tenho muito medo de pegar lepra. Aí pegou e falou, não vou, né? E aí voltou lá para o centro espírita dele, quando chegou lá, ele encontrou com as senhoras que o espírito falou. E aí ele falou, ele contou, ele narrou, né, o acontecido. E o nome desse espírito era Jesus Gonçalves. E aí a mulher chorou, né, falou assim, nossa, eu atendi o Jesus Gonçalves, ele é meu anjo da guarda, ele é meu guia espiritual. Ele sofreu muito no leprosário, eu cuidei dele e ele morreu nos meus braços. Daí, quando ele estava falando, o Divaldo falou assim, ele quer que eu vou lá para conversar sobre Jesus, só que eu não vou, porque eu tenho medo de pegar lepra. Aí nessa hora o Espírito apareceu novamente, todo iluminado, né? Falou assim para ele, meu filho, você tem medo de quê? Por que você tem medo da lepra? Você prefere ir lá ou prefere ir para lá? Falou desse jeito para ele, né? Ele falou assim, não, né? Quer dizer que eu teria que ir para lá? É, meu filho, por isso que a gente tem que trabalhar para Jesus, né? Para poder melhorar o nosso coração, o nosso espírito, limpar a nossa alma. Porque todos nós temos uma lepra interior. Então não precisa você ter medo. E aí, gente, para mostrar que isso daí, que essa porta estreita que ele está falando aqui, a gente vai ter que passar por ela, né? Porque o nosso objetivo final é a nossa evolução espiritual. E se a gente não faz esse trabalho de autorreforma, de melhoria dos nossos sentimentos, né? Se a gente não adquire as virtudes que o Cristo veio ensinar para nós, às vezes a gente vai ter que passar por muito sofrimento para poder nos libertarmos e passar por essa porta que é tão estreita que ele está falando aqui, né? Só que é difícil da gente se conhecer. Eu queria ver um relógio para eu saber as horas, que eu nem trouxe. Lá na frente, tá? Ah, tá, não tá. 18 e 2. Isso é, 18 e 2. 22. Viu, gente? Então é o seguinte. Como é que a gente vai fazer para poder lutar contra os nossos defeitos?
Nós temos que primeiramente estudar, né? Estudar os evangelhos e nos esforçarmos, porque isso aí depende principalmente de nós mesmos. Deus ajuda a gente, o Cristo veio aqui, trouxe todos os ensinamentos, Ele nunca deixou de nos atender. Antes dele vieram os profetas, né? Depois veio Jesus e agora o Espiritismo, que nos esclarece tão bem a respeito de tudo que a gente precisa aprender para a gente poder nos libertarmos. Só que muitas vezes a gente ouve várias vezes os ensinos, né, que a doutrina espírita traz, e a gente acha difícil, nós não encontramos um meio prático de fazer isso, de fazer esse trabalho de autorreforma. Então eu trouxe aqui também, nesse livrinho aqui do Divaldo Pereira Franco, que chama Alegria de Viver, ele dá uma receita aqui de como a gente vai fazer isso aqui para nos ajudar a fazer esse autoconhecimento. Porque lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, na pergunta 918, ele fala que primeiro a gente tem que combater o nosso egoísmo. Que o egoísmo ele gera todos os outros defeitos que a gente tem. O egoísmo gera o orgulho, a ambição, o ciúme, né? o autoritarismo. E ele diz também, lá no Livro dos Espíritos, que o egoísmo a gente tem que atacar pela raiz. O que quer dizer isso? É por meio da educação, né? E a educação é com o conhecimento e com o nosso esforço. Que ele falou que muitas vezes a gente também se torna egoísta porque a gente se confronta com pessoas que são egoístas. Que o egoísmo, infelizmente, ele está espalhado no mundo inteiro. Algumas pessoas são mais, outras menos. Mas quando a gente encontra, por exemplo, a nossa própria família com o egoísmo, a gente se assusta, né? É difícil para nós. E aí a gente se defende. Então, só que o egoísmo não dá para a gente ser feliz. Se a gente for parar para perceber assim, ó, quando a gente encontra uma pessoa que é mais egoísta do que a gente se assusta realmente, né? Porque os Espíritos dizem, lá no Livro dos Espíritos também, na pergunta 919, que o egoísmo, ele traz muita infelicidade para nós. Por que traz essa infelicidade? Porque a pessoa só pensa nele, né? O egoísmo, ele está assentado na nossa personalidade. A gente se acha muito importante e quer tudo para nós. Mas aí, na medida que o tempo vai passando, a gente vai reencarnando, porque as reencarnações são as oportunidades que Deus dá para que a gente possa devagar e nos trabalhando, né, olhando para nós mesmos, e às vezes vem a luta, vem o sofrimento. É por isso que a vida na Terra se apresenta com tantos problemas e dificuldades, porque é um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, mas agora a Terra também está caminhando para o progresso espiritual, porque os mundos também progridem, assim como nós, né? E daqui a pouco ela vai se tornar num mundo de regeneração, aonde vai predominar o bem. E todos nós, se não trabalharmos para a gente ficar na mesma sintonia vibratória, a gente vai ser afastado daqui. Então nós precisamos cuidar disso, né? E esse trabalho, ele tem que ser um trabalho sério, um trabalho persistente. Não adianta, por exemplo, eu ir só na igreja, no centro espírita, ou fazer oração e não colocar em ação aquilo que a gente aprende, né? Isso exige muito esforço mesmo. A gente tem que parar para olhar para dentro da gente, tem que fazer prece, tem que pedir muito para Deus, para nos orientarmos, porque a gente sozinho é difícil mesmo. E aí, por isso que é importante esse livrinho aqui, essa mensagem que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, ó, necessidade da meditação. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Então, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa citação aqui. Porque quando a gente se trabalha, a gente vai ter que aprender não só a amar o nosso próximo, mas também ao nosso inimigo. E é uma das coisas bem difíceis da gente conseguir, né? Porque às vezes é difícil amar até o nosso próximo, aquela pessoa que
que nos contraria, que está nos testando o tempo todo, imagine o inimigo que vem confrontar com a gente, né? Mas para a gente se tornar um homem de bem, como está escrito lá no Evangelho, nós temos que fazer esse trabalho. Aí ele fala aqui, ó, a meditação é recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Mediante ela, o homem adquire o conhecimento de si mesmo. Então, uma das ferramentas que a gente pode utilizar é a meditação. É difícil também para nós, porque a gente também não tem esse hábito de meditar. Muitas vezes a gente vai dormir e mal a gente consegue fazer uma oração, né? Imagine fazer uma meditação assim, bem metódica, cada dia, uns minutinhos e tal, então é bem complicado, mas olha só o que ele diz aqui na mensagem. Penetrando na sua realidade íntima e descobrindo inexauríveis recursos que nele jazem inexplorados. Então, quando a gente medita, a gente tem a possibilidade de nos conhecermos e a gente entra dentro da nossa intimidade e a gente vai encontrar os recursos que vão nos ajudar nesse trabalho. Meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e as ansiedades. Olha só como é importante a gente aprender a meditar, porque ela elimina as nossas fobias e a nossa ansiedade. E a humanidade hoje em dia, o que mais está aparecendo é a ansiedade. Todo mundo está ansioso, todo mundo corre para lá, corre para cá e não sabe o que fazer. E aí não tem tempo para nada, não tem tempo para sentar, para ter um diálogo bom, até com a própria família, né? Muitas vezes as pessoas nem se encontram dentro da família. E por isso até agora com a pandemia, parece até que Deus mandou, né? Apesar de todo o sofrimento que a gente passou, das lutas, mas muita gente teve essa possibilidade de conviver uns com os outros. E apareceram muitos problemas, né? Todo mundo sabe disso aí, porque conviver assim intimamente, bem de perto, com os defeitos, com as qualidades dos outros, não é fácil, né? Quando a pessoa tem muitas qualidades, é mais fácil do que quando tem os defeitos. E juntou com os da gente também, né? Daí tudo piora. Ó, o que ele fala aqui, ó? Liberando sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Quando a gente não se trabalha, a gente fica encarcerado dentro de nós mesmos, a gente não progride, a gente estaciona. E aí a gente perde a nossa reencarnação. Então, para a gente poder continuar progredindo, nós temos que fazer esse trabalho de autoconhecimento. Que isso aí já foi falado desde a época mais antiga, pelo aquele filósofo Sócrates, depois pelo Santo Agostinho, né? Homem, conheça-te a ti mesmo. Não é à toa que eles falaram isso. Depois o próprio Cristo também falou para a gente se conhecer, e a doutrina espírita, né? Porque um ensino complementa o outro. As compreensões e excitações do mundo agitado e competitivo, bem como as insatisfações e rebeldias íntimas, geram um campo de conflito na personalidade que termina por enfermar o indivíduo que se sente desagregado. É tanto conflito, é tanta competição no nosso dia a dia que a gente acaba adoecendo mesmo, né? A meditação enseja-lhe a terapia de refazimento, conduzindo-o aos valores realmente legítimos pelos quais deve lutar. A gente tem que lutar pelos nossos valores morais legítimos, que vai fazer com que a gente cresça e evolua. Não se faz necessário uma alienação da sociedade, tampouco a busca de fórmulas ou de práticas místicas, ou a imposição de novos hábitos em substituição dos anteriores, para adquirir-se um estado de paz decorrente da meditação. Ele está dizendo aqui que a gente não precisa procurar aquelas práticas trabalhosas lá de meditação. São coisas simples. E essa mensagem aqui ela é muito importante, muito bacana que eu achei, porque ela dá essa forma bem simples para a gente fazer isso, facilita bastante o nosso trabalho. Aí ele dá aqui as instruções. Algumas instruções singelas são úteis para quem deseja renovar as energias,
reoxigenar as células da alma e revigorar as disposições otimistas para a ação do progresso espiritual. Respiração calma e profunda. Então a gente senta, inclusive o próprio Divaldo, ele tem gravado lá no YouTube uma parte que ele faz a meditação. Não sei se vocês conhecem, se alguém já viu, né? É interessante procurar lá, porque o Lídio tem uma música, ele ainda fala umas palavras bem bacanas assim, que orienta a gente. Então a gente tem que sentar num lugar calmo, aí começar a respirar calmamente, e aí procura, à medida que a gente vai respirando, a gente vai desligando dos problemas do mundo, das dificuldades que a gente passou, e aí a gente vai mentalizando, por exemplo, as energias que vai começando lá pelos nossos pés, vai subindo, a gente vai tirando as tensões, vai relaxando e vai aumentando até conseguir chegar no corpo inteiro. Aí depois a gente mentaliza uma paisagem bonita ou a figura do Divino Mestre Jesus, porque é a paisagem mais linda, né? É o Cristo. A gente mentalizar, imaginar Jesus chegando perto de nós, colocando a mão na nossa cabeça e vendo aquela luz. E aí ele está dizendo aqui, eu estou resumindo aqui porque se eu for ler tudo, né, não vai dar tempo. Aí ele está dizendo também que à medida que a gente vai fazendo isso, essa respiração e essa mentalização, a gente vai, os pensamentos vão passando na cabeça da gente. Então primeiro vem os pensamentos, aí a gente não tem que dar importância, não é hora de dialogar com os pensamentos, porque como a gente não tem essa educação dessa meditação, quando os pensamentos vêm na nossa cabeça, a gente começa a dialogar com eles. Por exemplo, se a gente teve um encontro que não foi muito agradável e uma pessoa disse alguma coisa que a gente não gostou, aí a gente fica remoendo aquilo, né? Falar, ah não, fulano me falou isso e aquilo, eu deveria ter falado isso, aí vem no pensamento da gente isso. Então não é hora da gente fazer isso, a gente tem que esforçar para deixar esses pensamentos passarem, porque é como se fosse um filme que a gente estivesse assistindo. Aí depois vai passando os pensamentos, aí depois vem os sentimentos, e aí até a gente chegar num estado em que a gente se transforme em luz, que ele fala aqui, ó. Só que isso daí é claro que não vai ser da noite para o dia, né? A gente tem que começar de pouquinho, principalmente a gente que não tem esse hábito. Ele continua aqui, ó. Depois, aí vem a respiração calma e profunda, logo após o relaxamento dos músculos, eliminando os pontos de tensões que eu citei agora, né? Físicos e mentais, mediante a expulsão da ansiedade, da falta de confiança. Em seguida, manter-se sereno, imóvel, quanto possível, fixando a em algo belo. Aí depois vem, esse esforço torna-se uma valiosa tentativa de compreender a vida, descobrir o significado da existência, da natureza humana e da própria mente. Por esse processo, há uma identificação entre a criatura e o Criador, compreendendo-se então quem se é, por que é e para que se vive. Então, o mais importante desse processo da meditação é a gente entender por que a gente vive no planeta, quem a gente é, de onde que a gente vem, né? E para onde a gente vai. Então, tudo isso é importante a gente saber, de nós mesmos, né? Eu vou passar mais para frente aqui. Não se persegue com algo à frente, tá? Habitua-te à meditação após as fadigas. Poucos minutos ao dia reserva-os à meditação, a paz que renova para outros embates. Terminado o seu refazimento, ora e agradece a Deus a bênção da vida, permanecendo disposto para a conquista dos degraus de ascensão que deves galgar com otimismo e vigor. Por isso que é importante a gente fazer essa meditação, porque ela vai dar essa serenidade para que a gente possa planejar bem as nossas ações, para que a gente alcance essa paz e enfrente todos os outros problemas que vão vir, provavelmente para nos testar, né? Porque a nossa vida inteira aqui são sempre testes, são sempre provas que a gente tem
por causa da nossa condição, porque a gente não é ainda um espírito de luz. A gente ainda está fazendo esse trabalho e nós não sabemos quando ele vai terminar. Por isso nós temos que aprender a aproveitar bem a nossa reencarnação, para que a gente utilize o nosso tempo e não saia daqui depois da morte ou da desencarnação no estado estacionário ou então pior do que quando a gente veio para cá. Porque a gente pode adquirir ainda muitos débitos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E para isso nós precisamos nos esforçar. Porque aqui nessa mensagem mesmo ele fala que mais vale a gente perder uns minutos, né, buscando esse esforço do autoconhecimento para que a gente possa se autotransformar, do que perder a nossa reencarnação toda na inutilidade. Porque a nossa tendência sempre é seguir mais pela porta larga e não pela porta estreita. Por isso que é muito difícil a gente realizar esse trabalho. E por fim, aqui nessa parte aqui mesmo, para a gente encerrar, eu vou ler aqui o que ele fala sobre a porta larga e a porta estreita. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam, é o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, gente, muitos são chamados e poucos os escolhidos, não é Deus que escolhe a gente. Deus dá oportunidade para todos nós. Quem escolhe é a gente. E que escolha é essa? É a escolha para o trabalho, né? É a escolha para o caminho do bem, da gente praticar a caridade, colocar em prática os ensinos do Cristo. E somos nós mesmos que nos escolhemos. Deus jamais vai fechar a porta do progresso e da felicidade para nós, só depende de nós mesmos. Então, quero agradecer a vocês a paciência de me ouvirem, né? E que Jesus possa nos dar muita força e coragem para que a gente continue nosso trabalho de autoconhecimento e autotransformação, que é tão importante para a conquista da nossa felicidade, né? Mais uma vez, vamos dar boas-vindas, né? Quem está vindo